seu movimento e você era, na época, o principal expoente. Só que em determinado momento, o MBL e o senhor romperam com o bolsonarismo. E agora viraram alvo do bolsonarismo. Mas eu queria entender por que houve esse rompimento, qual que é a crítica que vocês fazem a essa ala da direita brasileira, que é a maior parte da direita brasileira hoje. Bom, nós tentamos a todo custo ter um outro candidato à direita, né, para que quem fosse no segundo turno em 2018 não fosse Jair Bolsonaro. Ele foi para o segundo turno, tivemos que fazer um voto útil para derrotar o PT, que a gente tinha acabado, né, de promover as manifestações pelo impeachment, colocar o Lula na prisão, derrubar a Dilma, e a gente tinha a esperança de que um novo governo pudesse trazer mudanças. O nosso rompimento, né, com o Bolsonaro, e eu quero deixar claro, nunca fui um deputado da base do governo Bolsonaro, sempre fui independente, da independência fui para a oposição. Por quê? Porque ele próprio descumpriu as suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu vi ele acabar com a Lava Jato, nomeando um procurador-geral da República petista, que proibiu modelos de força-tarefa como o da Lava Jato. Eu vi ele nomeando o Cássio Nunes para o Supremo, que todas as oportunidades que teve para votar a favor do Lula, a favor dos investigados da Lava Jato, votou, né? Eu vi Bolsonaro e Paulo Guedes furando o teto de gastos no primeiro ano de governo, porque muitas vezes os bolsonaristas falam, não, a gente furou na pandemia, que é natural, justificável, qualquer governo teria furado o teto na pandemia, que foi uma coisa muito extraordinária, mas não, foi antes em 2019 e depois com a PEC Kamikaze, que se assemelha muito ao pacote de bondades que Lula e Dilma sempre fizeram nos seus últimos anos de mandato, que criaram mais de 100 bilhões de reais de rombo, e eles que sempre foram críticos do Bolsa Família, turbinaram o Bolsa Família como nunca antes, né? Criando um rombo fiscal sem ter a receita suficiente para fazer isso com a PEC Kamikaze no último ano de mandato. Então, mesmo na principal pauta deles, que era a segurança pública, não houve nenhum projeto para endurecimento de penas. Não houve, pelo contrário. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime, a base do governo Bolsonaro votou a favor de uma emenda do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que criava o juiz de garantias. E o Bolsonaro sancionou porque o juiz de garantias ia beneficiar o Flávio, seu filho, que roubou dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez parte do mesmo escândalo do PT, aliás, porque o presidente da Alerj era o André Siciliano, que depois foi trabalhar na Gleisi Hoffmann, agora no governo Lula, e Flávio Bolsonaro estava sob o comando de um deputado petista e juntos roubaram dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E Jair Bolsonaro, para blindar o próprio filho desse escândalo, favoreceu todos os criminosos do país, sancionando o juiz de garantias e não aprovou nenhum grande projeto de aumento de pena. Eu, um deputado sozinho, de um partido que tem uma bancada de um homem só, sendo de oposição, consegui aprovar e ser sancionado agora o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, eu não sou líder de uma grande bancada, eu sou líder de mim mesmo e ainda assim eu consegui fazer isso. Imagina ele com a caneta de presidente, não fez por pura incompetência e por rabo preso também. Nós aprovamos também, na legislatura do Jair Bolsonaro, o fim das decisões monocráticas, a obrigatoriedade de submeter as decisões monocráticas ao Pleno do Supremo. Ele vetou a pedido de Dias Toffoli. Então, isso a família Bolsonaro não fala, que uma das principais medidas, né, que são defendidas como contenção do Supremo, que é o fim das decisões monocráticas, nós aprovamos. E só não está em vigor porque o Bolsonaro vetou a pedido do Dias Toffoli, que ele se dizia grande inimigo, mas aí nos bastidores ia assistir junto o jogo do Palmeiras no Palácio do Planalto com o Dias Toffoli. Então, essa é a razão de apontar todas essas incoerências, de apontar o despreparo, de apontar a falta de compromisso com a verdade, com as próprias propostas de Jair Bolsonaro, que levou a gente aí à oposição. E a constatação também de que nós, com as manifestações pelo impeachment, entregamos um país com o PT destruído, que escondia o vermelho e a estrela do partido nas eleições de 2016, com Lula preso, inelegível, e Bolsonaro nos devolveu um país com Lula presidente da República e o PT mais forte do que nunca. Então, se nós quisermos que o nosso país não seja mais refém, né, do Partido dos Trabalhadores, né, para o resto das nossas vidas, ou pelo menos pelos próximos ciclos eleitorais, nós precisamos tirar a família Bolsonaro da cabeça da direita brasileira.